Aleluia! Hoje é 27 de maio. Neemias 13 mostra claramente que Neemias ora ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. Não te esqueça de tudo que fiz com zelo, com temor, em prol do teu templo, da obra de reforma. Depois ele diz: de todo o serviço religioso que tenho apresentado a este povo. E o que aconteceu com Neemias? Neemias antes era copeiro do rei e se tornou governador de Jerusalém. Mas, meus amados, quantos de nós podemos orar ao Senhor dizendo assim: Senhor, lembra-te de mim para o meu bem, pelo aquilo que eu tenho feito de melhor, com gratidão, com fidelidade, com sinceridade? Quantos de nós podemos nos apresentar assim diante de Deus? Muitos têm apresentado um culto de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem zelo, sem ter um coração quebrantado. A palavra de Deus nos diz que vale a pena servir ao Senhor e que servir a Deus nunca será em vão. Então procure sempre fazer o seu melhor para o Senhor. Toda oração seja a melhor, a leitura da palavra, a vigilância, a santidade, o temor. Porque Deus sabe recompensar muito bem todos aqueles que fazem a sua vontade com verdade, com sinceridade, com temor. Tudo aquilo que você colocou as suas mãos para fazer, toda obra que você intentou no seu coração, se você apresentar o seu melhor para Ele, Ele não vai esquecer de você, Deus te recompensará. E mediante essa palavra, queridos, 1 Coríntios 15:58 diz também: meus amados, sede firmes e abundantes, constantes na obra do Senhor, sabendo que trabalhar para o Senhor nunca é em vão. Todos os homens da Bíblia que mantiveram a sua fidelidade ao Senhor foram cuidados, guardados, supridos, honrados por causa da fidelidade ao Senhor. A gente sempre está falando desses homens, de Davi, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Como Deus guardou, como Deus cuidou de cada um por causa da fidelidade. Então hoje Deus está deixando bem claro para você: mantenha a sua fidelidade. Não abra mão de fazer o seu melhor para Deus, porque no tempo certo Deus lembrará de você e vai te abençoar poderosamente. Mas vale a pena também relembrar, queridos, que todos aqueles que não mantiveram a fidelidade naquilo que prometeu, naquilo que disse que faria, na sua fidelidade na obra, no reino, em buscar ao Senhor, em orar, em andar em santidade. Se você sabe que tem que fazer alguma coisa para Deus, faça, meu amado, porque eu sempre tenho dito, Ele vai cobrar de cada um de nós. O que aconteceu com Saul? Perdeu um trono por causa da infidelidade. O que aconteceu com Ananias e Safira? Também perderam a bênção, perderam a vida, porque tentaram enganar a Deus. O que aconteceu com Geazi? Por ser mentiroso, por ser falso no seu procedimento como homem de Deus, e assim tantos outros mais. Então, se você sabe que tem que fazer algo para Deus, faz. E aquele que sabe que tem que fazer o que é certo e não faz, a Bíblia diz que já está pecando. Evidentemente, ninguém quer ser cobrado por Deus. E novamente eu digo, aquilo que a gente se propõe fazer é para a obra de Deus, é para o próprio Deus. E muita gente, eu também entendo assim, que tem muita gente que pensa que Deus não cobra. Eclesiastes capítulo 5 deixa bem claro que aquilo que foi prometido ao Senhor, aquilo que foi prometido à sua obra, diz a palavra que Deus exige que aquilo que foi prometido seja cumprido. Meu irmão, você não vai querer logo errar justamente com Deus. E tenha o entendimento, você não tem noção do que é investir, do que é fazer alguma coisa para o reino, para a obra de Deus. E para Deus, orar, adorar, glorificar, exaltar, fazer o seu melhor para Ele. Oh, meu irmão, Deus sabe recompensar sim. Então mantenha a sua fidelidade. E relembra você, Neemias era copeiro, olha só. Vamos dizer, um serviçal, e Deus tira ele de copeiro para ser governador de Jerusalém. Isso não é honra? Deus não reconheceu todo o trabalho que Neemias fez? O que Deus fez com Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel? Tirou de uma crise, de uma situação, e os exaltou como governantes, como líderes no meio de uma nação ímpia.
e tantos outros mais. Davi se tornou rei de Israel e é lembrado até hoje. Então mantenha a sua fidelidade diante do Senhor, porque Deus reconhece a todos aqueles que o servem de todo o coração, com fidelidade, com temor, com zelo. Faça o seu melhor, amados, em nome de Jesus, porque no tempo certo a Bíblia diz que Deus te exaltará. Que Deus cumpre a promessa na vida daquele que é fiel, naquele que cumpre os seus propósitos diante dele. Se ele te prometeu, ele cumprirá. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não